Geralt de Rivia é um dos personagens dos games e também da literatura fantástica mais querido e admirado dos últimos anos. Para muitos, o Lobo Branco é um cara imbatível, o terror das criaturas que assolam o mundo e também um colírio para muitas, mas muitas mulheres de seu mundo. Mas, e se eu te disser que tudo isso não passa de fachada e que no fim das contas, ele é o maior capacho da Yennefer? Você acredita? Geralt de Rivia é um bruxo, sagaz e habilidoso, um assassino impiedoso e de sangue frio, treinado desde a infância para caçar e eliminar monstros. Seu único objetivo? Destruir as criaturas do mal que assolam o mundo. Este é um trecho presente na sinopse do primeiro livro da saga The Witcher, chamado O Último Desejo, de Andrzej Sapkowski, que define muito bem quem é Geralt de Rivia. Quem já jogou os games e já leu os livros sabe muito bem que Geralt é um típico personagem, um típico arquétipo masculino dos livros de fantasia. Ele é um personagem durão, extremamente admirado e principalmente pegador, porque ele passa o cerol geral nas mulheres. Porém, há um artigo de um autor polonês que ele questiona essa suposta camada máscula que o Geralt apresenta. E ele afirma que por trás de toda essa camada máscula, existe muito mais por trás da personalidade do The Witcher que a maioria de nós sequer imaginava que existia. Então pessoal, se gostar do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, dá um joinha porque isso ajuda demais o canal. No artigo The Witcher or The End of Masculinity as We Know It, publicado no periódico Kinephanos, do Journal of Media Studies and Popular Culture, o professor Davi Matuzek, da Universidade de Silésia da Polônia, faz uma análise comparativa do personagem Geralt de Rivia, dos romances e também dos videogames, com a intenção de desconstruir a masculinidade heróica e paternalista do personagem. Segundo o autor, Geralt nada mais é do que um construto que, ao não reconhecer o que realmente é, acaba sendo objeto de manipulação sexual e também política por parte das personagens femininas. Bom, forte isso, né? Pois é, eu também achei. Mas, ao ler o artigo e você observar os exemplos que o autor dá, usando autores como Lacan, outros psicanalistas e filósofos, os argumentos dele ficam muito mais claros. Segundo o autor do artigo, Geralt passa de um pegador no primeiro game da CD Projekt Red de 2007, passando por um dispositivo para satisfazer os desejos e ambições sexuais de mulheres poderosas, no segundo game Assassins of Kings de 2011, até chegar em Wild Hunt de 2015 com a sua legitimidade masculina completamente minada. Todos os três games são completamente inspirados nos romances de Andrzej Sapkowski e, devido ao sucesso, sobretudo do último jogo, transcenderam sua fonte literária. Porém, a narrativa do terceiro game demonstra ao jogador que não é ele, nem o seu personagem que estão em primeiro plano na trama, mas sim o mundo representado no jogo. Bom, diante dessa fala, vocês podem argumentar, mas o game se chama The Witcher, ele se refere ao Geralt, e nós jogamos com Geralt. Como raios ele pode não ser o protagonista de sua própria história? Aí é que tá. Quando chega no final do game, quem é que decide o destino do mundo? Num dos finais, né? É o Geralt? Não, é a Ciri. Ok. Eu sei que esse argumento ainda é bastante fraco. Mas, à medida que você lê o artigo, o professor Davi Matuzek vai a fundo na origem do próprio personagem para validar seus argumentos. Segundo a perspectiva sobre o assunto da filósofa contemporânea e teórica feminista Rose Braidotti, como o The Witcher é um nômade, ele não é completamente masculino nem completamente feminino. Ele é apenas alguém, um indivíduo intermediário, sem teto, mas bastante capaz de criar sua casa em qualquer lugar, imerso em uma rede que também inclui fatores não humanos.
E como nômade, ele tenta, a qualquer custo, libertar-se de sua condição nômade, pois o modo de vida de um nômade nega padrões amplamente aceitos na sociedade e geralmente tolerados na política. Contudo, Geralt é um nômade de forma forçada, pois ele está sempre indo de um lugar ao outro e sempre tentando se manter de fora das tramóias sociopolíticas. Infelizmente, ele é também, e sem saber, fundamental para manter a ordem religiosa, política e principalmente econômica pré-existente em seu mundo. Ele é o protetor dos bastiões existentes da cultura que é constantemente empurrada por forças indomáveis da natureza. Geralt é um agente da governança e harmonia moderada. Sua principal tarefa é eliminar os fatores que causam o caos. Ao mesmo tempo, o Witcher continua sendo parte integrante da natureza selvagem e a natureza, por sua vez, é parte dele. Os bruxos demonstram lascívia exagerada e apego ao dinheiro, o que faz com que as pessoas o vejam como uma mistura de desejo sexual desenfreado com exigências monetárias, já que eles muitas vezes são os únicos com coragem e habilidades suficientes para dar cabo de tantos monstros. O bruxo é uma espécie de bicho-papão, indutor de medo, que não pertence a lugar algum e que está, segundo Matuzek, localizado na interseção do que é homem e mulher. As crianças reconhecem isso de cara e não hesitam em apontar. Estou procurando pelas bruxas do pântano retorcido. Você parece uma bruxa. Segundo o autor do artigo, que só lembrando é conterrâneo do criador de Geralt, em termos de linguagem, não existe o bruxo sem a bruxa, pois a palavra polonesa original para The Witcher, Wiedźmin, deriva de Wiedźma, feminino. Então, The Witcher é uma bruxa masculina, ou, simplesmente falando, um equivalente masculino de Wiedźma. Se por um lado, uma bruxa possui conhecimento relacionado à cura, feitiços mágicos e forças da natureza, por outro lado, ela também explora forças impuras, primordiais e destrutivas. Do ponto de vista cultural, ela é vista como rebelde e incontrolável, e assim representa uma ameaça à ordem pública, que gera medo. Geralt está claramente relutante em reconhecer sua feminilidade, sua imersão total na natureza, e é por isso que ele é tão meticuloso em combater suas forças impuras, em vez de simplesmente abraçá-las. Geralt permanece cínico diante disso e se convence de que agir com profissionalismo distante que o mantém desiludido com a humanidade, o que para o autor do artigo é um sinal de sua masculinidade imaginária. Eu não me importo com política, ou com as sucessões de tronos, ou revoluções nos palácios. Estou aqui para realizar minha tarefa. Você nunca ouviu falar em senso de responsabilidade e honestidade? Sobre ética profissional? Geralt simplesmente faz o seu trabalho, cata a recompensa e segue tranquilamente, sem nunca se envolver com as consequências de suas ações, que são sempre superficiais. Numa parte do jogo, Geralt testemunha uma situação desagradável, onde dois racistas provocam e perseguem uma elfa. O bruxo os põe para correr. Porém, o que acontece a seguir é algo no mínimo curioso. You can breathe. It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here, and they will too. Stop. Can't handle all this gratitude. We really ought to learn our manners from the elder races. That's plain to see. What would you expect? Payment? Or am I to fall into your arms? Perhaps spread my legs for you? Go, Vatgern. And remember, we neither need nor want your pity. A elfa acusa o Witcher de ter apenas motivos superficiais e egocêntricos e de agir apenas em interesse próprio. Ou seja, ela aponta para o fato de que o mundo não precisa de outra personificação de um homem real, um cavaleiro imaculado ou vingador altruísta. O que o mundo precisa de verdade é de uma revolução, ou pelo menos uma política radicalmente diferente que leve a uma mudança real na sociedade. Pois o mundo em que a elfa é obrigada a viver é um verdadeiro inferno. Geralt parece não entender isso. Ou pior, talvez ele até entenda,
mas se esquiva de qualquer ação real, perpetuando assim as circunstâncias em que ele desempenha seu papel masculino, reafirmando assim o status quo. Pode haver momentos em que não tomar uma decisão é o único ato autêntico de escolha que resta ao bruxo. Porém, este não é um desses momentos. Geralt, em vez de se envolver politicamente, simplesmente escolhe no terceiro game o papel de pai protetor, recusando-se a reconhecer que sua filha não precisa mais de sua ajuda. No início de sua jornada como bruxo, ele mantinha um ponto de vista idealista sobre ser um homem de verdade, composto inteiramente de clichês culturais. Sua concepção de masculinidade é brutalmente transformada por um evento semelhante à cena primordial freudiana, que, mais tarde, definiu seu ser no mundo e destruiu seus ideais infantis. Meu primeiro monstro era careca e tinha dentes excepcionalmente podres. Ele parou o carrinho de um camponês e puxou uma menininha, talvez 13 anos. Seus companheiros seguraram o pai dela enquanto o careca arrancava o vestido dela, gritando que era hora de conhecer um homem de verdade. Eu subi e disse que também havia chegado a hora dele. Pensei que era muito espirituoso. Eu bati nele 2 vezes. Não cortes limpos, mas espetaculares. E só então ele caiu. Minha primeira ação nobre. Veja bem, eles me disseram repetidamente em caer morrem, para não se envolver em tais acidentes, para não brincar de cavaleiro errante ou de defender a lei, não para mostrar, mas para trabalhar por dinheiro. E eu entrei nessa luta como idiota. E você sabe por quê? Queria que a menina, soluçando de gratidão, beijasse seu salvador nas mãos e seu pai me agradecesse de joelhos. A menina, encharcada no sangue do careca, vomitou, ficou histérica e desmaiou de medo quando me aproximei dela. Desde então, raramente interferi nesses assuntos. Desde o início, Geralt percebe que este não é um mundo projetado para heróis, nem para cavaleiros errantes e protetores de donzelas em perigo. Assim, ele acaba se tornando um anti-herói interpretando papéis que passariam como tipicamente masculinos. As mulheres próximas a ele, no entanto, são capazes de ver com facilidade este tipo de atitude. Triss. Não interprete mutante insensível. Yennefer. Não faça uma farsa pra mim. Assim, Geralt se torna um fantoche vulnerável à manipulação de seus superiores políticos e um brinquedo sexual nas mãos de feiticeiras. Um dispositivo útil para satisfazer seus desejos e ambições sexuais, e um troféu desejado e prestigiado para decorar seus quartos. Em Blood and Wine, a expansão de Wild Hunt, Witcher recebe uma proposta de Cyanna. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. Após a relação, ela obviamente ignora o Witcher, que parece encantado por ela, e, consequentemente, ocorre o seguinte diálogo amargo. Just gonna go our separate ways? No parting words. Did you wish to tell me something? Actually, it'd probably be best. Oh my. No woman's ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. Segundo o autor dos livros, Geralt é uma criança. Não é um bruxo, mas um rapaz bruxo. No nível do subterfúgio discursivo, ele foi castrado por seu maior amor, Yennefer, quando eles se conheceram. Não lute, meu pequeno Witcher. Ela sorriu com desdém. É inútil. Não faça uma farsa pra mim. Não tente me encantar com sua masculinidade dura e insolente. Você é o único a pensar que é insolente e duro. Você faria qualquer coisa por mim. Você pagaria qualquer preço. Você lambe minhas botas. E talvez outra coisa também. Se eu inesperadamente quisesse me divertir, ele permaneceu em silêncio. Segundo o autor do artigo, Geralt deseja ser domado, mas ele é incapaz de ceder à castração completamente, permanecendo meio castrado, algo que é mencionado por um personagem na primeira parte do jogo, que diz isso de uma maneira meio indireta.
Witcher, um tipo pior de mago. Um tipo pior? Sim, com suas bolas murchas. Geralt é um personagem dividido, com um pé na ordem social vigente e o outro na selvageria da vida. Algo que é muito maior que ele em todos os aspectos. O Witcher inconscientemente deseja ser castrado, porque o que ele realmente quer é viver uma vida normal como um homem normal. E não há vida normal ou homem normal sem castração simbólica. Ele quer deixar de ser uma máquina nômade, cujo modo padrão é agir às cegas. Ele quer ser acusado de uma missão simbólica, a de protetor, guardião, marido e principalmente pai. Ele deseja ser um sujeito masculino, renomado e sancionado por outro e por outros. Em sua imaginação conservadora, é a masculinidade que oculta e alivia o lado selvagem da violência. Consequentemente, a masculinidade do Witcher parece ser um projeto continuamente idealizado, mas completamente inviável. Nesse contexto, o autor do artigo usa a seguinte citação: masculinidade não deve ser entendida em termos de identidade. Deve-se amarrá-la a um ideal ou a um termo que eu preferi aqui, um projeto. O termo projeto indica que a masculinidade é uma luta por uma possibilidade que ainda não se concretizou e, imagino, nunca será concretizada, pois esse projeto se refere essencialmente à negação de nossas condições existentes. Geralt nega os excessos de sua própria sexualidade e, para reforçar essa renúncia, inventa para si mesmo e para todos ao seu redor vários princípios e códigos de conduta. Eu mantenho os meus princípios. Não é o código. Embora, às vezes eu tenha me escondido atrás de um código. Pessoas assim, que seguem um código, são frequentemente respeitados e estimados. Mas, ninguém nunca compilou o código de um Witcher. Eu inventei o meu, bem desse jeito. Uma das coisas proibidas por seu código é matar seres humanos ou se envolver em disputa política. Porém, existem algumas exceções a essas regras, pois muitas vezes ele não permanece neutro e às vezes até se contradiz. No artigo, o professor David Matuzek se aprofunda nessa questão de desejo de castração inconsciente de Geralt. Segundo o professor, Geralt espera ser inteiramente castrado, daí seu apego a Yennefer, isto é, a mulher. Ele sabe perfeitamente que isso é impossível, mas ainda acredita em algum nível subconsciente de que isso é possível. Dessa forma, Geralt acaba sendo dependente da aprovação de Yennefer e de Ciri, uma enteada que ele inventou para si. Claro, ele não fez isso por ela. Ele inventa Ciri num papel de enteada apenas por sua função simbólica. Uma filha que legitima a existência do pai, mesmo ela sendo uma pessoa completamente independente e forte. Segundo o autor, em Wild Hunt, é possível ver, através do prisma do relacionamento de Geralt com Ciri, uma desconstrução de todo o gênero de jogos narrativos baseados na masculinidade paternalista. Um excelente exemplo disso pode ser visto no momento em que Ciri interrompe sem cerimônia uma conversa trivial entre dois homens, Avallac'h e Geralt. Azirael possui um poder muito grande que não consegue controlar. É um perigo para si mesma e para as outras pessoas. Até aprender a controlá-lo, ela devia ficar isolada. Em primeiro lugar, que besteira. Em segundo, se for para falar de coragem, pelo menos fale diretamente comigo, não por meio do Geralt. Fui. Em Wild Hunt, a missão do The Witcher começa com a caça a um objeto perdido, envolto em um esforço para encontrar e resgatar sua filha, Ciri. Dandelion, respondendo a ele, o repreende. Por que eu me preocuparia com ela? Você tem ideia de como ela luta? A menina pode se cuidar, acredite em mim. Ele mantém essa atitude patriarcal até o momento final, e mais absurdo, em que o padrasto tenta convencer sua filha a permitir que ele aniquile fisicamente o mundo, apenas para que ela possa voltar para casa. Assim, para proteger o último bastião de sua masculinidade ilusória, isto é, sua suposta paternidade, Geralt tenta convencer Ciri a destruir a civilização. Ciri não ridiculariza essa proposta, mas ela se volta,
talvez, mais para o jogador do que para Geralt, e diz com uma expressão empática e indulgente no rosto: Deve haver outro jeito. O que você saberia sobre salvar o mundo, bobo? Você é apenas um bruxo. Esta é a minha história, não a sua. Deve me deixar terminar de contá-la. Seu pedido de permissão é a cortesia final mostrada para todos os arquétipos masculinos que daqui em diante se tornarão completamente obsoletos. Ciri declara que, desde o início, temos desempenhado apenas um papel de apoio na história, que os eventos genuínos e substantivos estão ocorrendo ali, ao nosso lado, mas fora de nossas mãos. Éramos tolos demais, ocupados demais em cumprir missões de contrato, que acabamos sendo deixados de lado para os assuntos mais adultos. E talvez, segundo especulação do professor Matuzek, esse seja o motivo pelo qual a CD Projekt Red não parece disposta a criar outro game da série The Witcher. Pelo menos não contando com Geralt como protagonista, já que, depois de The Witcher 3, nosso herói não seria mais tão relevante em seu próprio mundo. Num dos finais do jogo, vemos o derradeiro golpe na identidade do The Witcher. Após sobreviver por sorte, Ciri deixa Geralt e renuncia à sua carreira de bruxa, indo para a capital do Império. Ela, simbolicamente, entrega sua espada a Geralt e escolhe ser politicamente ativa. Me dei conta que tinha que parar de fugir. Entendi que se eu quero mudar alguma coisa, não vou conseguir caçando monstros em vilarejos esquecidos. Devo fazer isso de lá, de Nilfgaard. Esse final deixa Geralt desolado, pois é a partir dali que tudo, incluindo o destino do continente e, para não dizer do mundo, parece estar nas mãos de Ciri e não nas dele. Nesse sentido, segundo o autor do artigo, a série The Witcher acaba parecendo uma tentativa intencional, embora talvez não totalmente eficaz, de minar a hegemonia masculina nas representações dos videogames. Bom, se você ainda não se convenceu, eu te sugiro que você leia os livros e veja a série. Até porque, quando você lê o livro, a partir do terceiro livro, você começa a perceber que sim, o Geralt ele passa a perder parte do seu protagonismo para personagens como a Ciri. E na série isso é ainda pior, porque lá, pelo menos na primeira temporada, o Geralt ele não divide o protagonismo, não é só com a Ciri, mas também com a Yennefer. O que valida sim os argumentos do professor Davi Matuzek de que o Geralt acaba, ao longo da própria história do mundo dele, ele acaba executando um papel secundário em sua própria história, o que corrobora sim os argumentos do professor Davi Matuzek, de que o Geralt, além de ter a sua masculinidade minada, ele também perde parte de seu protagonismo. Aí vocês podem perguntar, tá, você apresentou o artigo, mas o que você realmente acha dele? Bom, para ser sincero, eu acho que sim, os argumentos desse professor Davi Matuzek são bastante válidos, sim. E eu concordo com boa parte do artigo. E eu particularmente achei ele bastante interessante. E antes que digam não, esse artigo ele não é lacrador. E o objetivo do vídeo aqui não foi denegrir a imagem do personagem, até porque eu gosto muito do personagem Geralt de Rivia. O problema é que, à medida em que você lê os livros e compara com o que acontece nos games e agora também na série, você começa a perceber que sim, o Geralt, infelizmente ou felizmente, ele tem sim parte da sua masculinidade minada pelas personagens femininas presentes na trama. Pois é, mas aí é que tá. Só que isso, ao meu ver, isso não é uma forma de denegrir o personagem. Isso mostra que o quê? Que o Geralt, ele é um personagem que ele tem os seus defeitos e isso acaba tornando ele tão humano quanto a gente, apesar dele ter toda essa aura de fodão, pegador, invencível. E isso é bom, porque isso humaniza o personagem. E deixando o personagem mais humano, isso faz com que ele seja um dos personagens mais interessantes dos games e principalmente da literatura fantástica dos últimos anos. Então, eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição. Vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Comentem, curtam e principalmente compartilhem, porque isso ajuda demais o canal. Eu sei que esse vídeo ele ficou bastante grande, mas gente,
Eu peço encarecidamente a vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreva e curta, porque esse conteúdo deu trabalho demais. Até agora eu acredito que seja o conteúdo que mais deu trabalho para fazer, tanto pela questão da pesquisa quanto na edição. Então, quem puder ajudar o canal se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, a gente agradece demais. Então é isso, pessoal, um forte abraço, falou!